A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar rapidamente sobre Jesus ou Barrabás. Em Mateus capítulo 27, 17 diz: Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? A Bíblia, assim como a história, registra acontecimentos que ficam marcados para a humanidade e suas escolhas pesaram, não só no presente, mas também para as gerações futuras. Um desses acontecimentos se deu no julgamento de Jesus Cristo perante Pilatos, há aproximadamente 2000 anos atrás. Todo o procedimento do julgamento de Jesus foi errado, foi injusto, ilegal e escandaloso. E, claro, totalmente contra as leis, tanto mosaicas quanto romanas, sem falar no próprio réu, Jesus, que era inocente. Veja alguns pontos. Primeiro, não se buscou qualquer testemunha para depor em seu favor. Segundo, não se observou o tempo mínimo de aviso necessário. Terceiro, não foi anunciado no templo qualquer notícia pública sobre o acontecimento ou sobre esse caso. Quarto, a prisão ocorreu 1 hora antes da meia-noite de quinta-feira, em total desrespeito aos costumes e preceitos legais judaicos. Quinto, foi ilegalmente preso. Sexto, ele foi ilegalmente interrogado. Sétimo, o tribunal foi ilegalmente reunido à noite, o que era errado pelo judaísmo, e ainda ocorreu na residência particular do sacerdote Caifás. O certo disso tudo era que acontecesse no templo. Oitavo, Jesus foi agredido durante o interrogatório no Sinédrio. Nono, colocaram testemunhas falsas buscadas pelo próprio juiz. Décimo, a lei mosaica proibia a acusação mediante traição e Jesus foi traído por Judas pelo preço de 30 moedas de prata, preço de um escravo. 11º, a sentença não poderia ter sido proferida no mesmo dia por se tratar de pena capital. 12º, falta de provas, não havia nenhuma prova contra Jesus Cristo. 13º, foi aplicada a pena errada, jamais poderia ter sido a crucificação, pois essa era destinada apenas a indivíduos com delitos gravíssimos. 14º, o julgamento foi parcial pela multidão, cuja maioria eram amigos de Barrabás e que incitavam a multidão contra Jesus. Em Marcos 14, 1-2, fica claro o plano de um dos líderes dos sacerdotes, os mestres da lei, para prender e matar Jesus. Em secreto, eles disseram, não durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo, pois eles sabiam que Jesus tinha muitos seguidores. A prisão veio por traição de Judas Iscariotes, e por causa dessa atitude, é uma menção no livro dos Salmos, que toda a sua família, a família de Judas, iria mendigar. Jesus foi levado da casa de Anás para a casa do sumo sacerdote Caifás, que era genro de Anás, onde ali se reuniram os chefes dos sacerdotes, alguns líderes judeus e alguns mestres da lei que procuravam motivos para condenar a Jesus. Em seguida, o levaram à presença de Pilatos e apresentaram suas alegações e motivos para a sua condenação, argumentando inclusive que a lei dos judeus não permitia matar ninguém. No entanto, tais alegações e argumentos não convenceram Pilatos. Pilatos não queria condenar a Jesus, não via motivos suficientemente fortes para isso. Tentou se eximir da responsabilidade enviando Jesus para ser julgado por Herodes, mas Herodes também não conseguiu condená-lo, então ele volta para ser finalmente julgado por Pilatos. Pilatos, como última alternativa, tentando se eximir de toda a culpa, visto que sua esposa tivera sonhos a respeito de Jesus e sua condenação antes de dar a sentença, resolve soltar então um prisioneiro, como era de costume naqueles dias da Páscoa. Então ele pergunta ao povo com a esperança de se livrar do fardo, daquele julgamento, o julgamento de um inocente. O nome do outro prisioneiro, de acordo com algumas tradições, era Jesus Barrabás. E Pilatos pergunta ao povo: o que vocês querem fazer? Soltar a Jesus Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E o povo, comprado pela maldade em seus corações, pelo desejo do mal, gritam de forma mais forte: soltem Jesus Barrabás. E Pilatos pergunta: e o que eu farei de Jesus, também chamado Cristo? E o povo responde de forma uníssona: crucifica-o, mata-o, acabe com ele.
Você lê na Bíblia e ouve alguém contar essa história, assiste um filme sobre isso e diz como pode ter gente ruim assim. Mas ainda hoje tem pessoas que preferem um bandido a uma pessoa honesta. E por que isso? Porque vivem em reinos diferentes. Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Tem sempre os que desejam seguir as coisas certas e os que desejam as coisas erradas, porque são reinos diferentes. Eu tenho acompanhado as eleições do Brasil, assim como vi o que aconteceu aqui na América e que tem acontecido em muitos lugares ao redor do mundo, e eu fico pasmo como está a consciência do ser humano. Não há palavras para expressar o quão longe alguns desejam ficar da verdade. Um candidato luta com todas as suas falhas, com todas as suas forças e também suas fraquezas, fazendo o melhor, arriscando sua própria vida por uma nação, e o outro, um descondenado, que eu nunca vi essa palavra na minha vida, sendo ovacionado, que tem uma missão de acabar com a família, perseguir pastores, valorizar o crime, e tudo isso com o intuito de destruir a sociedade e implantar um regime socialista e comunista. Tudo em prol do poder e dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O triste e terrível é que muitos indivíduos votam nele, se vendendo por promessas e por um prato de comida. Que tipo de pessoa você é que se vende por um prato de comida? Quer um futuro cheio de impunidades por causa de um prato de comida? Quer ver a violência das ruas aumentando e sua família sendo destruída pelas drogas e pela violência por causa de um prato de comida? Quer ver crianças sendo assassinadas no ventre das suas mães por causa de um prato de comida? É isso que você quer? Saiba que um animal cuida melhor da sua prole do que muitos seres humanos. Eu preciso falar uma coisa aqui. Esses políticos, esses juízes e esses indivíduos que desejam mal, que buscam mal, que vivem para o mal e usam de maldades a fim de alcançarem seus objetivos, eu quero dizer a vocês, vocês podem até escapar da justiça dos homens, mas não vão escapar da justiça de Deus. Deus está vendo o que vocês estão fazendo e o que tramam às escondidas, e o seu dia está chegando. Não adianta chorar e lamentar, a ira de Deus está vindo, o juízo de Deus está vindo, e vocês vão ter de prestar contas ao Todo-Poderoso do que fizeram e do que deixaram de fazer. O choro das crianças com seus lares destruídos não vai ficar impune. O clamor inconsciente da alma de um feto arrancado do ventre da sua mãe não vai ficar impune. Deus já não suporta o clamor de inocentes que em desespero clamam dia e noite por ajuda, e Ele está pronto para dar um fim nisso tudo. Pense nas gerações futuras e tudo o que elas vão representar. Olhe o que vão dizer de sua decisão. Olhe o que irá acontecer. Talvez você diga, mas não vai ser assim. Então confere a história. Olha o que já aconteceu, olha o que está acontecendo ao redor, olha o que está acontecendo em outros lugares. Nós somos responsáveis pela nossa geração e também pelo impacto das nossas decisões no futuro. O duro nisso tudo é que sabemos que por mais que falamos, por mais que pregamos, por mais que alertamos, o mundo não muda. O mundo não muda. Zombaram de Noé quando construiu a arca. Riram de Abraão quando deixou a sua terra, crucificaram a Jesus, soltaram Barrabás, perseguiram e mataram os apóstolos, e esse espírito do erro permanece até os dias de hoje e, como nunca antes, pode ser visto de forma patente e clara. Muitos buscam o errado e querem depois se eximir da culpa, dizendo, eu não sabia, quem é que iria adivinhar, como é que eu poderia saber? Você pode saber. Basta querer descobrir, basta buscar a verdade. Quem busca a verdade com sinceridade em seu coração sempre alcança. O problema aqui não é apenas a busca pela verdade, mas a sinceridade em buscar a verdade. Muitos não querem a verdade, pois ela confronta. Preferem o erro e o engano, pois o caminho largo é mais fácil de trilhar e tem muita companhia nele que compartilham as mesmas ideias erradas de um mundo caído e longe de Deus. A porta é estreita e o caminho é estreito. Não adianta entrar na porta estreita e ir para o caminho largo. Não adianta dizer aceitei a Jesus como Salvador, mas vive como o diabo no dia a dia. Não adianta dizer que vai para o céu, que é um lugar santo e feito para os santos de Deus, vivendo de uma forma ímpia e pervertida.
Deixa de se iludir e iludir os outros. Ou você busca a santidade em Deus, ou terá o inferno como morada eterna. Pilatos procurou saber a verdade. Ele buscou e perguntou a Jesus o que é a verdade. Se Jesus tivesse respondido essa pergunta, a história teria sido outra. Ele preferiu não responder. Escolheu o silêncio, pois estava ali para ser condenado. Condenado. Mas ele havia dito aos discípulos que ele é a verdade. Isaías escreve que Deus decidiu moê-lo, sim, moer o seu próprio filho, para ser exaltado depois. Precisamos então perguntar quem de fato foi condenado naquele dia. Quem foi o condenado? A história registra que Jesus foi condenado por Pilatos. No entanto, o verdadeiro condenado foi Barrabás e todos os envolvidos, incluindo Pilatos, pois Jesus, após cumprir sua missão, saiu livre da sepultura, vencendo a morte, mostrando que aquela sentença de Pilatos era apenas um meio para obter a completa vitória pela ressurreição. A pergunta de Pilatos, registrada na Bíblia, no entanto, ainda ecoa diante de nós todos os dias. Quem você escolhe? Jesus Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Que Deus te abençoe.